Vamos falar sobre foco. Boa noite. Vamos lá, vamos ver quem entra aqui nesta live do Te Cuida, neste frio de 12 graus, parecendo 5. Boa noite, Marco. Boa noite, Lima. Boa noite, Dias. Maria José, Júlia, boa noite, sejam muito bem-vindos. Conta para mim qual a cidade que você está assistindo essa live e qual a temperatura que tá aí. Hoje aqui em Osasco a gente tem 12 graus, tá muito frio, né? Beth, boa noite, seja bem-vinda. Vamos para mais uma live, a gente vai falar sobre foco. Muitas pessoas reclamando de falta de atenção, falta de memória, questões com a saúde mental e uma delas é a questão do foco. Boa noite, Maria Tereza, ela veio. Como que tá aí a temperatura? Aí tá quente, né? Você tá lá no outro hemisfério. Aqui no hemisfério sul tá muito frio pra gente, né? Que é acostumado com calor. Quem mais que tá aí na live, conta pra mim a cidade de onde você está assistindo, se é a primeira vez que você está nessa live. A Maria Tereza já veio em várias das nossas séries de live, né? A gente tá falando sobre foco. Aqui está sim, tá calor lá em Portugal. Aqui não tá. Bom, a gente chega numa parte do livro onde as forças foram todas já descritas e a gente já fez live, e as lives estão lá no... Oi, Renata, boa noite. No YouTube, né? Falando do aumento da velocidade dessa mudança que a gente está vivendo por conta da internet e das redes sociais. Então, a gente tem um aumento na velocidade da mudança de tarefa que afeta o nosso foco. A gente também tem a incapacitação que a gente está vivendo do nosso estado de fluxo, né? Quem está chegando aí, boa noite, Amélia, boa noite, Valdinei. Conta para mim a cidade de vocês, se é a primeira vez aqui na live, né? Também temos a força número 3, que é o aumento da exaustão física e mental, o colapso da leitura sustentada, a disrupção da divagação mental e a ascensão da tecnologia que nos rastreia e manipula, parte 1 e 2, a ascensão do otimismo cruel, os primeiros vislumbres, né, de uma solução mais profunda e o surto de estresse que desencadeia o comportamento de hipervigilância, né? Não são só as redes sociais. Nesse estudo que o Johan Hari fez, ele percebeu que tem essa questão da tecnologia que está afetando demais o nosso foco, mas existe também o estresse pós-traumático, que a gente tem. Muitas pessoas chegam no médico com algum problema físico, mas o médico não pergunta se essa pessoa sofreu algum tipo de violência doméstica ou abuso, porque às vezes a pessoa está sofrendo uma doença física, ela vai até o médico por um descompasso, uma ataque cardíaca, não sei, mas ela está vivendo uma situação limite na vida dela e ela não está sabendo lidar. Às vezes é o endividamento, como eles colocaram, né? Uma questão financeira, às vezes é violência mesmo, violência doméstica, abuso sexual, enfim. E aí isso também gera um comportamento que a pessoa não consegue focar, porque o tempo todo ela vai estar procurando qual vai ser o próximo ataque. É como uma pessoa que já viu, né, participou de uma guerra e aí qualquer estalinho de festa junina a pessoa já fica atenta, né? Então, quem nunca passou por isso não vai saber como que é essa sensação. Então, ele, nesse último capítulo das forças que
atrapalham a nossa atenção, ele coloca isso também, além da tecnologia. Aí agora a gente entra numa fase mais light deste livro, né? Que para quem tá aí pela primeira vez, O Foco Roubado, do Johann Hari. Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida. Quem ficar aí comigo nessa live, participar, trocar uma ideia. No final vou tirar uma frase aqui para você escolher. Pra gente, em agradecimento, né, por ter aí participado da live, assistido a live. Então, o tempo todo podem me interromper, colocar comentários, o que te vem à memória quando a gente fala sobre isso, sobre esse assunto. E aí eu vou ler um trechinho do livro. Esse capítulo é Os Lugares que Descobriram Como Reverter o Surto de Velocidade e Exaustão. Então, existem lugares no mundo onde eles já descobriram como reverter esse surto que a gente está tendo de exaustão. Você que está aí na live tem se sentido cansado, cansada, mesmo a gente estando trabalhando teoricamente menos e tendo acesso às coisas de forma mais fácil do que os nossos ancestrais, né? Que difícil e fácil é relativo, né? Mas comparado aos nossos ancestrais, hoje, quem vive numa cidade, por exemplo, com água encanada, né? Na época do meu avô ou bisavô, não era tão simples assim. Se ele chegasse aqui agora do passado, viesse direto para 2025, ele ia achar meio estranho. Ia querer saber onde está meu poço, né? Cadê seu poço? Onde está meu fogão? Onde está minha lenha para ligar o fogão? E outras cositas que, né? Cadê seu lampião? Tudo diferente, né? Hoje, para eu ter uma luz acesa, eu aperto um botão e pago uma conta de luz, né? Mas, enfim, tudo diferente. Mesmo assim, a gente está cansado, exausto. E aí, alguns lugares descobriram aqui como reverter isso. Vou ler o trecho do livro. E aí a gente comenta, quem quiser colocar comentários aí, fique à vontade, a gente vai batendo um papo, tá bom? Andrew Barnes nunca parou. Trabalhava na City de Londres, a Wall Street do Reino Unido, após a desregulamentação do setor financeiro em 87. Agora, as empresas podiam realmente se soltar e houve uma explosão de soberba financeira. Com os homens de terno berrando uns com os outros no pico da Bolsa de Valores enquanto transacionavam bilhões. Nesse mundo, você era considerado um vagabundo se chegasse depois das 7h30 ou um otário se fosse embora antes das 7h30. Nada tóxico, né? Então, por 6 meses, Andrew acordava quando ainda estava escuro e chegava em casa já de noite. Não conseguia mais sentir o sol no rosto. Na City, todos acreditavam que trabalhar melhor era trabalhar mais que o trabalho consumisse toda a sua vida. Ele se movimentava entre várias corporações agressivas. Em uma delas, todos os novos funcionários eram convocados em seu primeiro dia de trabalho e encontravam em cima da mesa uma carta de demissão já pronta. Eram instruídas a assiná-la e comunicados: se desagradar seu chefe, pegamos essa carta e você está demitido. Ave Maria. Vários processos trabalhistas aqui, né? Nunca imaginei. Eu não trabalharia. Se você fizer um retrospecto, vou ver que sacrifiquei meus 20 e tantos anos no altar da ambição. E mais tarde na vida, provavelmente sacrifiquei a minha família, contou-me.
Sua louca sobrecarga de trabalho custou-me alguns relacionamentos ao longo do caminho e foi apenas muitos anos mais tarde que constatou: estou tendo agora que reconstruir meu relacionamento com meus filhos. Olha só. Andrew saiu da Inglaterra e foi para a Austrália, Nova Zelândia, onde com o tempo acabou sendo realmente bem sucedido. Bom, quem nunca, né? Numa determinada geração aí trabalhou mais do que devia, achando que estava fazendo certo. A Maria Tereza coloca aqui: estamos no futuro sem dúvida em relação aos antepassados, todavia estamos a pagar essa fatura grande com essa mudança de paradigma. Vivemos melhor num certo sentido, pior no outro. Verdade, é isso. Então, por isso, esse é o questionamento. A gente tá, aparentemente, era para a promessa que sempre nos foi passada, pelo menos a que eu sempre ouvi, é que uma hora dessas, com toda a evolução tecnológica, a gente ia trabalhar menos e poder cheirar florzinhas pela praça, ver pôr do sol, assistir arco-íris, fazer o que a gente quisesse, fazer bolo, tomar café com as amigas, sei lá. E eu já ouvi muito essa promessa, que a tecnologia, ela vem para nos ajudar, né? Que a tecnologia viria para uma mudança, para uma sociedade, mas quem vai fazer essa mudança, meu bem, é cada um de nós. Então, um dia em 2018, ele estava em um avião e por um acaso viu uma reportagem de uma revista de negócio a respeito de uma pesquisa sobre produtividade no trabalho. Continha alguns números que o deixavam intrigado. O trabalhador britânico médio, segundo a pesquisa, só ficava realmente engajado no seu trabalho menos de 3 horas por dia. Significava que, durante a maior parte do tempo em que as pessoas estavam trabalhando, estavam mentalmente ausentes. Permaneciam muitas horas no escritório, com a vida passando ao largo, mas não faziam muita coisa. Então, né? É isso. Finge que me paga, eu finjo que trabalho, eu finjo que manda, eu finjo que obedeço. Entendeu? Então, foi feito com pesquisa. As pessoas não se engajavam. E provavelmente ainda não se engajam. Não todas. As que se engajam às vezes têm um burnout. Dar às pessoas mais tempo para descanso e curtir a vida poderia levá-las a trabalhar de maneira mais produtiva do que quando estivessem no escritório, né? Porque houve esse questionamento. Será que se a gente pagasse a pessoa da forma que ela merece, desse mais tempo de descanso, como é que seria isso? Para ver se isso tinha chance de dar certo, começou a examinar o histórico de experimentos já feitos de alterar a extensão do expediente para as pessoas. Por exemplo, na Grã-Bretanha, durante a Primeira Guerra Mundial, havia fábricas de munição que faziam as pessoas trabalharem 7 dias por semana. Quando reduziam para 6, eles descobriram que, no geral, a fábrica produzia mais. Andrew perguntou-se: o que seria possível entender, o quanto seria possível estender esse princípio? Então, vamos lá. Eles mediram, né? Colocaram as pessoas para trabalhar 7 dias, sem folga, e viram lá quanto eles produziam. Depois eles falaram: vamos tirar um dia, dar um dia de folga para essas pessoas. E eles produziram mais, né? Gente. Então, decidiu tentar algo ousado. Marcou uma conferência de vídeo e disse a todos os seus funcionários que em breve continuariam tendo o mesmo salário por 5 dias de trabalho.
mas só seriam solicitados a trabalhar 4 dias. No entanto, disse eles, em compensação, precisavam encontrar maneira genuína de realizar o mesmo trabalho. Minha intuição, disse ele, é que vocês serão mais produtivos, mas precisam me mostrar que estou certo. Vamos testar essa mudança por 2 meses. E nesse mesmo período não tivemos uma queda de produtividade. Vou tornar o esquema 4 dias permanentes. Pensei, como assim? Será que eu vi direito? Foi o que me revelou Amber Tarry, quando entrevistei funcionários do seu escritório perpetual, em uma cidade chamada Rotorna, que fica afastada da sede da companhia. Os funcionários ficaram empolgados, mas cautelosos. Será que um plano como aquele iria realmente funcionar? Será que havia alguma pegadinha que não estivessem conseguindo ver? E aí, minha gente, será que é possível trabalhar menos dias e produzir o mesmo tanto? Bom, essa pessoa que teve a coragem de tentar, né? Eu não botava fé, mas que fosse dar certo. A equipe de gestores de Andrew também ficou muito cética. O meu gerente de RH não acreditava. Os gerentes estavam certos de que a produtividade seria afetada e temiam que a culpa fosse atribuída a eles. Então, Andrew deu à companhia um prazo de 1 mês para se preparar, no qual todos tinham que pensar em como poderiam trabalhar melhor, e chamou uma equipe de pesquisadores da universidade para medir os resultados efetivos. Pequenos drenos de produtividade que haviam se arrastado durante anos foram identificados e finalmente corrigidos. Uma pessoa, por exemplo, tinha a tarefa de introduzir dados e perdia 1 hora do seu dia para introduzi-lo 2 vezes, porque haviam 2 sistemas diferentes conversando entre eles. Quem nunca viu isso na vida, né? Então, Andrew insistiu com o departamento de TI para que resolvesse o problema. Centenas de mudanças como essa começaram a acontecer pela companhia. Em outro escritório, a equipe comprou um pequeno lote de bandeiras e todos combinaram que, se não quisessem ser interrompidos, bastava colocar uma bandeira sobre a mesa para indicar que estavam concentrados. Olha que ideia genial. Uma bandeirinha. Punha bandeirinha, não me incomoda, estou concentrado. Não me chama para tomar café. É isso. Mas basicamente não me pergunta alguma coisa. Anota. Depois você pergunta tudo junto. Entende? Então, gente, é um experimento que já foi feito, não é um experimento fictício, utópico, não. Uma pessoa bancou, falou, ó, vou fazer e vamos ver o que acontece. Ele conseguiu ganhar mudar o sistema, porque muitas vezes é isso, né? O sistema tá errado, não a pessoa, né? Sempre que eu passo no caixa do supermercado que eu costumo ir, eles não parcelam no cartão de crédito a compra, mas na tela sempre pergunta se eu vou parcelar, mesmo que eu passe R$6 assim, no cartão. A tela pergunta, não deveria ter essa pergunta. Imagina quantas vezes a pessoa aperta o 1 para pular de tela, uma coisa que não é utilizada, né? Todos os funcionários da rede de supermercado apertando esse 1 para cada cliente, quanto tempo ali não é gasto, né? Mas não é uma questão da pessoa, do ser humano, é o sistema. Mas não é só o sistema de informática, muitas vezes, mas às vezes tem algum sistema de controle que não está muito bem feito, né? Não existe um formulário, por exemplo, um checklist. Tudo isso é muito fácil de se desenvolver. A Maria Tereza coloca, verdade, o sistema e a engrenagem do sistema não permite. Então, mas aí que tá, né?
E muitas vezes esses funcionários, eles avisam, né, a empresa, fala, olha, tem um problema aqui, mas ninguém ouve. Ou então fala que é muito caro para mudar, tem que fazer um orçamento de horas e não sei mais o que. Os humanos foram projetados para que tenham tempo livre e, com isso, ficaram mais produtivos. Então, nós fomos projetados, segundo está escrito aqui neste livro, para ter tempo livre, para ter tempo ocioso, para fazer o que a gente quiser. A gente foi projetado para isso e a gente não está funcionando dessa maneira. A gente está sendo exaurido, né, de tanto trabalhar. Que mais? Vamos lá. Então, quase todos os com quem falei que haviam feito esse experimento enfatizaram ter notado principalmente que uma mudança se destacava demais. Como Gemma expressou, fiquei menos inclinada a me dispersar. Por quê? Ela disse que, para ela, foi como uma descompressão. Acho que o cérebro não desliga tão fácil quando você vai e vai e vai. Não tem esse tempo para desligar e relaxar. Seu cérebro fica habituado a não parar de pensar. Mas ela descobriu que com esse dia extra para relaxar, podia começar a se descontrair. Portanto, quando voltava do trabalho, sua mente estava mais presente. É claro que os funcionários tinham uma razão interessada para acreditar nisso, né? Eles queriam manter essa folga adicional, mas o mais importante eram as medidas objetivas, que os acadêmicos que estudavam as mudanças descobriram. Todos os sinais da dispersão, concluíram, haviam sido radicalmente reduzidos. Por exemplo, o tempo que a pessoa gastava nas redes sociais durante o expediente, que foi medido, monitorado em seus computadores, caiu 35%. E tudo isso, né, minha gente, é possível ser medido, né? Eles têm acesso a isso. Ao mesmo tempo, os níveis de engajamento, trabalho em equipe e estímulo no trabalho, alguns deles medidos observando os funcionários e algum deles pela maneira como descreviam a si mesmo, aumentaram de 30% e 40%. O nível de estresse caiu 15%. As pessoas contaram que dormiam mais. Aqui está um ponto importantíssimo. Concordo, o ser humano não nasceu para trabalhar tantas horas por dia. Estamos num sistema de trabalho com 8 horas por dia. Um absurdo. Todavia, quero acreditar que a mudança virá. Eu também acredito. E tem outro dado, né? Eu tenho estudado bastante sobre o sono, né? Inclusive fiz um vídeo sobre isso, em breve vou publicar. O que você prefere, né? Ganhar 80 mil por ano dormindo às 8 horas diárias ou 140 mil dormindo 6 horas diárias. Entende? E aí já foi provado que quem dorme às 8 horas diárias produz mais, né? E essas pessoas que dormem menos, elas vão ter uma vida encurtada e adoentada. Maria coloca aqui, a história ainda está a se escrever, o fim da história ainda não aconteceu. Com certeza a gente está nesse caminho aí evolutivo, né? Chegou-se a uma conclusão surpreendente, admitiram que a companhia estava conseguindo em 4 dias o mesmo que conseguia antes em 5. As mudanças passaram a ser permanentes. Minha gente, dá para fazer o trabalho em menos tempo, na maioria das vezes, né? A doutora Ellen Delaney, que estudou essas mudanças como parte do seu trabalho na Faculdade de Administração e Economia da Universidade de
Auckland, é isso? Contou-me rindo. Esperava-se que fosse um fracasso monstruoso, mas não foi. Acho que podemos dizer assim. O trabalho foi realizado. Os clientes estavam satisfeitos e a equipe estava feliz. Quando os entrevistou com profundidade, ela concluiu que a esmagadora maioria dos funcionários adorou a semana de trabalho de 4 dias, gostaram muito, quem não gostaria? Para a doutora Helena, essa folga adicional deu-lhe 2 coisas. Primeiro, permitiu que nutrissem aqueles relacionamentos com outras pessoas que perderam no frenesi da vida moderna. E um autogestor contou a ela que era difícil fazer conexão com seu filho, mas porque agora passava boa parte do seu tempo livre com o menino, percebi que realmente gosto de estar com meu filho e que ele gosta de mim. E isso é ótimo, podermos passar mais tempo juntos. Em segundo lugar, eles também falaram bastante a respeito de terem que chamar de tempo para mim. Diziam que, sem gente ao meu redor, nem filhos, nem parceiro, nem ninguém, consigo ser eu mesmo. Olha só. Então, gente, é isso. Aqui é um experimento, né, de redução de jornada de trabalho como uma solução para reverter esse surto coletivo de velocidade e exaustão. Provado aqui por esse caso, né, que é possível sim a gente reduzir carga de trabalho e manter a produtividade, né? Algo similar tem sido tentado em vários outros lugares. E embora no experimento sejam bem diferentes, vem chegando resultados próximos. Em 1920, no Reino Unido, W.J. Kellogg, o fabricante de cereais, reduziu a jornada de trabalho dos seus funcionários de 8 para 6 horas. E os acidentes de trabalho tiveram uma queda de 41%. Boa parte desses acidentes eram distração, eram perda de foco, né? Provavelmente. Agostinho da Silva, um visionário, já dizia: o ser humano não nasceu para trabalhar. Nós, como os outros animais, teríamos outro destino, todavia houve provavelmente um erro na natureza. Na verdade, os seres humanos eles têm a liberdade, a gente inventou de ser livre para ser os únicos seres que compram maçã, né? A única espécie que compra maçã é a humana. Não é verdade? Ou vocês conhecem outro ser, outra espécie na face da Terra que compra comida? Não temos, né? Só a gente mesmo, porque a gente inventou o dinheiro. A gente é meio maluco. 2000 e poucos anos atrás, vamos inventar. É uma ótima ideia o dinheiro. Eu não acho que o dinheiro seja uma má ideia. Ditados da razão. Nossa, minha visão a essa altura da noite já tá cansada. Tá precisando trabalhar menos, dotados de razão, certo? Bom, vamos lá, que hoje eu quero terminar essa metade desse capítulo nessa live e na terça-feira a gente volta e continua a falar sobre esse tema, né? Eu acho que o Johann Hari, ele foi bem profundo na pesquisa dele, né? Ele poderia ter ficado ali um livro hype, assim, para falar da tecnologia, mas ele começou a se aprofundar. E por isso que eu gosto dele, porque é isso, não é um problema simples, então ele não tem uma solução simples. Tudo na nossa sociedade, cada vez mais, você pega um problema e vai puxando, e você vai chegando na raiz do problema, e a raiz do problema normalmente está nesse sistema que a gente vive, que a gente acreditou
que poucas pessoas podem ter muito e muitas pessoas podem não ter nada. É meio esquisito isso. É um sistema desigual, né? O duro é que muita gente que defende esse sistema desigual não tem vantagem nenhuma nisso. Eu acho meio esquisito, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo isso sugere que quando as pessoas trabalham menos, seu foco melhora de modo significativo. Se eu quiser ganhar uma partida de futebol ou se quiser ganhar uma partida de beisebol, será que é bom que meu time esteja exausto? Maria Teresa, a minha formação é de filosofia. A filosofia é a base, né? A gente vai filosofar, é a base de todo o sistema. Faz tempo que a filosofia está aí questionando várias coisas, né? Eu gosto muito desses questionamentos, de a gente... Acho que dá para terminar esse capítulo aqui, ó. Falta só um pouquinho. Hoje, apenas 56% dos norte-americanos têm uma semana de férias por ano. Meu Deus do céu, né? Às vezes, aqui no Brasil, as leis trabalhistas, elas pioraram nos últimos anos, eram muito melhores, né? A gente tinha uma férias por ano, 13º salário, ainda tem no CLT, mas algumas coisas, agora pode picotar todas as férias, enfim. E sempre ouvi falar, né, quando eu estava lá no mundo corporativo, que os brasileiros trabalham menos, que a gente trabalha pouco, que a gente é preguiçoso. Não é nada disso, né? Era tudo conversa fiada pra gente trabalhar mais e se tornar escravo. Já tem aí enfim. E aí, nos Estados Unidos, férias de uma semana por ano. Não dá, né? Aí depois a pessoa morre com 50 e poucos, 60 anos e a empresa troca, né? Para a empresa é mais um funcionário. O fato é que nossa sociedade pode mudar. Sim, esse estigma ocorre por aqui também. Eles falam para todo mundo. Agora, no Japão, por exemplo, que é um país, uma superpotência e tal, as pessoas estavam morrendo no meio do expediente, assim, trabalhando, acabava, dava até um nome para isso. Porque faz a pessoa acreditar que ela precisa trabalhar mais, trabalhava 14 horas por dia. Para quê, gente? Vai estar correndo para onde, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, trabalhadores em restaurantes fast food estão se sindicalizando e exigindo um salário mínimo de $15 por hora. E vem sendo incrivelmente bem-sucedidos. Então, os sindicatos, né, funcionam muito bem, né? Os ricos têm os sindicatos deles, os pobres, os trabalhadores também têm que ter o deles, né? Então, e olha, $600 por semana, $2.400, né, para o custo de vida lá deles, não é lá muita coisa. A gente teve a Covid, né, que mostrou algo que é mais relevante para uma semana de 4 dias. Mostrou que os negócios podem mudar suas práticas de trabalho radicalmente em um período muito curto e continuar funcionando bem. Não só a pandemia, a pandemia mudou, né, várias chavinhas de uma hora para outra. Obviamente que foi um evento muito extremo, né? Não queremos repetir. Há tendência que sim, teremos outro evento como esse, mas o ser humano ainda não aprendeu, né? Nossa maneira de trabalhar fixa e imutável, até ela pode mudar e então compreendermos que antes de mais nada, ela não precisa ser assim. Então, as coisas podem mudar, a gente pode questionar.
O negócio é que quem está ganhando dinheiro, lucrando com isso, muitas vezes vai dizer que não dá. A Maria Tereza coloca assim: se entendermos, Trump está deportando os imigrantes para que as empresas que continuem a contratar desrespeitem ainda mais os trabalhadores. Mas aí eles estão lá, os próprios norte-americanos perceberam que sem trabalhador não tem trabalho, né? Então, pessoas que votaram no Trump depois entenderam que eles deportariam os imigrantes, aí ele deportou e aí a fazenda tem mais produção nenhuma, porque sem trabalhador não tem trabalho. É simples assim. Mas aí eles estão entendendo isso agora, né? Aí, obviamente, vai passar o tempo, esse mandato vai passar, infelizmente demora um pouco, e provavelmente eles não vão repetir mais esse erro, né? Eles vão entender. E inclusive parece, não sei se é verdade, né? Isso eu não sei se é fake news, que queriam deportar até o Elon Musk, que ele é imigrante, né? O próprio Trump, né, filho de imigrantes, é uma coisa que não faz o menor sentido. Mas enfim, a Maria Tereza, mas sabem que entram sempre alguns e é aí que as políticas de desrespeito desses governos autoritários funcionam. Por isso que a resposta está aqui no livro, né, Maria Tereza? Os trabalhadores de fast food dos Estados Unidos se organizaram num sindicato e os trabalhadores organizados, eles se tornam poderosíssimos. Por isso que o tempo todo, como eu disse, né, já algumas vezes nessa live, o sistema ele é feito para separar a gente, né? Cada um na sua tela, ninguém fala com ninguém, vamos brigar, direita e esquerda, não vamos conversar com essas pessoas, porque daí a gente desunido, a gente fica fraco, entendeu? Mas, na verdade, a gente precisa cada vez mais se agregar, né? Se conversar, falar sobre o assunto. É isso que vai mudar o mundo, né? É a nossa união pelo propósito da vida, né? Por exemplo, isso está acontecendo no planeta, esses desastres, enfim, a gente precisa se unir, porque é a nossa vida, né? Quem tá lá no castelo, protegido, numa super fortaleza, tem seus bunkers, esses não vão ser atingidos, eles não estão nem aí, né? Essa história de querer plantar árvore em Marte, né? Se podia plantar árvore aqui mesmo na Terra. Essas pessoas podiam ter a brilhante ideia de plantar árvore na Terra, né? A brilhante ideia de não gastar água para fazer desenho de inteligência artificial. Essa inteligência artificial, por exemplo, eu não sou contra a inteligência artificial, mas ela poderia estar mais restrita para coisas realmente necessárias, né? Como, por exemplo, curar o câncer, curar as doenças, fazer uma sociedade menos desigual ou sem desigualdade. Por que não? A inteligência artificial, ela pode ler todos os livros de filosofia, dos grandes filósofos, mas também dos grandes pensadores dessa era atual, de uma vez fazer um resumo e dar uma solução, e a gente testar numa cidade, num bairro, não sei, e ver o que acontece. Maria Tereza, desculpa, fala assim: sim, claro, em vez de destruir o planeta, respeitá-lo, não pensar em colonizar outro planeta, né? E para finalizar aqui, o Johan fala que sentado em um café em Paris, pensei no que havia visto. Não faz sentido dar às pessoas belos livros de autoajuda falando sobre os benefícios de desconectar se elas não tiverem o direito legal de fazer isso. Então, a proposta é para a gente se desconectar, sair da internet, conseguir viver melhor e tarará, e estar menos distraído, é muito bonita para quem tem o privilégio de poder fazer isso.
Mas, na realidade, esses trabalhadores, por exemplo, do fast food que ganham salários baixíssimos, eles não têm condição de fazer isso, né? Eles estão sobrevivendo ali. Enfim, então, na realidade, alardear os benefícios de relaxar para pessoas que não têm permissão do chefe de relaxar acaba sendo uma provocação insana. É como dizer às vítimas de fome que elas se sentiriam melhor se elas jantassem no Ritz. Se alguém tem independência financeira e não precisa trabalhar, então provavelmente pode fazer essas mudanças agora mesmo. Para o resto de nós, precisamos fazer parte de um esforço coletivo a fim de reivindicar o tempo e o espaço que nos foram tirados para podermos finalmente descansar e dormir e recuperar nossa atenção. Então, falamos aqui, né, dessa força de vislumbres, né, de como a gente pode desacelerar, né, os lugares que descobriram como reverter o surto de velocidade e exaustão. Então, mais uma live sobre o livro Foco Roubado, do Johann Hari. Obrigada, Maria Tereza, pela participação. Obrigada às outras pessoas que participaram, assistiram a live, passaram por aí um pouquinho. Obrigado às pessoas que vão assistir, estão assistindo essa live gravada no canal do YouTube do Te Cuida. Na terça-feira, às 19 horas, tem mais. Maria Tereza coloca muito útil, obrigada. Obrigada a você. Terça-feira, 19 horas, Maria Tereza, vamos estudar mais um pouquinho juntas. Estou gostando muito de fazer esse estudo com você e com as outras pessoas que têm aparecido aqui na nossa live, tá bom? Muito obrigada. Quem tiver interesse em fazer sessão de terapia comigo, eu atendo na clínica, só entrar em contato via WhatsApp, eu atendo online, atendo presencial, tá bom? E para saber mais, manda um direct, eu respondo os meus directs, às vezes eu demoro um pouquinho, mas não mais de um dia. E aguardo a mensagem de vocês, tá bom? Muito obrigada por prestigiar o canal. Fica bem, te cuida. Até terça.